Finalmente! Finalmente estamos aqui para falar sobre algo que vocês nem sabiam que precisavam. E é provável que vocês se arrependam de ter assistido até o final. Mas, sinceramente, a culpa não é minha. Vocês clicaram, então vamos lá. Oi, pra quem é novo aqui, eu sou a Ashley. E agora vamos mergulhar em uma obra assustadora e intrigante da cultura digital. Hoje, vou detalhar Mrojos, um dos analog horrors mais misteriosos que eu já vi. Esse vídeo será separado em partes, então dá uma passada no canal porque pode ser que eu já tenha postado. Caso não, considere se inscrever e ativar o sininho, por favor. Bom, se você gosta de desgraça e um toque de apocalipse biológico, fica até o final, porque você vai gostar. Mas agora, um pequeno resumo. Hoje vamos nos perder em uma jornada que mistura insetos mutantes, esgotos de Chicago e mistérios tão bizarros que parecem ter saído de um surto coletivo de 2012. Ah, e é claro, o nome, Mrojos. Mroj, que eu sinceramente já desisti de pronunciar direito. Antes de continuar, vamos dar um panorama geral. Mrojos se passa em um mundo que se parece muito com o nosso. Talvez até uma realidade paralela, mas com um porém. O horror aqui não é sobrenatural, e sim biológico e social. Temos investigações militares, criaturas mutantes que parecem ter saído de um pesadelo, e mistérios que, se fossem reais, fariam qualquer um voltar a dormir com a mamãe. E a cereja do bolo? Todo esse caos está conectado de uma forma perturbadora. Para organizar melhor, eu vou separar esse vídeo em capítulos. Então peguem seu lanche, se acomodem e se preparem, porque o buraco é literalmente mais embaixo. Tudo começa nos esgotos de Chicago, nos anos 90. E quando eu digo esgoto, já dá pra sentir o cheiro da desgraça, né? Em outubro de 1997, o Departamento de Defesa recebe um alerta sobre atividades suspeitas nos esgotos da cidade. Eles achavam que era só tráfico, mas logo descobriram algo bem pior. Logo no início da investigação, eles encontraram um material biológico estranho com propriedades completamente desconhecidas. E não, infelizmente não é o mutagênico das tartarugas ninjas. A verdade é que, pelo que foi observado, essa substância é capaz de se ramificar pelos órgãos dos seres vivos, inclusive humanos. Enquanto isso, em março do mesmo ano, hotéis de luxo começam a fechar suas piscinas por causa de uma substância amarela e viscosa. Coincidência? Acho que não. Ok. Logo depois disso, em outubro de 97, os militares foram aos esgotos para investigar essa história um pouquinho mais de perto. E adivinha? Eles acharam a mesma coisa que estavam nas piscinas. E como se isso já não fosse suficiente, 3 adolescentes decidem fazer o que todo adolescente de filme de terror faz: ignorar o bom senso e explorar os esgotos do Lago Michigan. A receita para desgraça. Porém, isso aconteceu em novembro de 1996, ou seja, antes de todo o incidente com o esgoto de Chicago. Bom, pelo menos foi graças a eles que nós conseguimos essa linda foto. Apesar de parecer só um inseto gigante petrificado, eles contaram que a criatura tinha um rosto. O rosto de um homem. Quando os militares foram lá fazer uma visitinha com câmeras, armas e explosivos, eles encontraram buracos com mais de 20 metros de profundidade e parece que realmente tinha algo lá. Algo estava se ramificando pelos esgotos. Depois disso, mais insetos gigantes foram avistados, vivendo ali há sabe-se lá quanto tempo. Mas o problema era muito pior, uma vez que foram relatadas mariposas gigantes sobrevoando fazendas na costa oeste do país. E como se já não bastasse, uma figura sombria foi capturada por câmeras antes de uma explosão nos esgotos. Mais tarde, laboratórios começaram a estudar essas criaturas, e um deles conseguiu um experimento no mínimo peculiar. Eles tinham uma larva gigante, e ela simplesmente derreteu depois de um tempo. Muitas perguntas e poucas respostas. Se você achava que os esgotos de Chicago já eram bizarros, se prepara que daqui pra frente é só ladeira abaixo. Agora vamos pra Sevilha, na Espanha, onde uma clínica de estética decidiu que ciência médica tradicional
era muito mainstream. No final dos anos 90, uma clínica de estética comandada pelo misterioso Dr. Ricardo Castell começa a ganhar notoriedade. Mas não era só lifting facial ou botox que rolava lá. Eles realizavam procedimentos para curar doenças terminais. E adivinha só? Isso obviamente dá muito errado. Um belo exemplo disso é o caso da Dona Marta, que sofria com um tumor incurável na cabeça. Convencida pela sobrinha, ela passou por uma cirurgia experimental nessa clínica. 6 meses depois, ela havia perdido todos os movimentos do pescoço para baixo. E quando finalmente foi a um hospital, os médicos ficaram assombrados com o que viram. Um parasita estava se alimentando de sua medula espinhal e coluna. E sim, essa criatura havia consumido o tumor dela. Mas essa não foi a única testemunha. Houve uma outra mulher que passou por algo, na minha opinião, tão ruim quanto o que Marta passou. Isabela é uma jovem de 28 anos que desde pequena sofria com problemas intestinais. Por indicação da amiga, ela foi até a clínica do Dr. Castell, que depois de a examinar, falou que ela tinha uma disfunção severa no intestino delgado. O médico sugeriu um procedimento que consiste em implantar minhocas dentro dela para que elas se alimentem do seu intestino. Meu Deus do céu! Considerando que depois desse procedimento o intestino dela se regeneraria e voltaria a funcionar. Supostamente. No primeiro mês, nada de ruim aconteceu. Pelo menos era o que ela pensava, já que no segundo mês ela começou a ter desmaios constantes e a vomitar muito. Conforme os dias passavam, ela sentia um caroço crescendo entre o abdômen e o pescoço. Enquanto sua saúde diminuía cada vez mais, ela sentia fortes dores no peito, até que ela não suportou mais. Quando ela foi ao hospital, fizeram um raio-x e o que viram foi tão grotesco que tiveram que fazer uma cirurgia de emergência. Isso foi o que eles encontraram em volta do coração dela. Uma larva com quase 15 centímetros. Em 2013, a polícia finalmente invade a clínica e encontra um cenário digno de filme de terror. Frascos com líquidos estranhos, membros de criaturas desconhecidas e documentos incompreensíveis. Até hoje, a ciência não conseguiu explicar o que eles estavam realmente tentando fazer lá. Vai saber o que era. Além disso, teve um interrogatório com o doutor, que falou ter criado as larvas, e logo depois se explicou. Eu participava da Irmandade Médica de Malaga. Não sei se você conhece. Bom, isso não importa. Nessa época, eu tinha ótimas notas e me interessava muito pela área de infectologia. Eles viram um potencial incrível em mim, e eu fui promovido em questão de meses. Eles me disseram diversas vezes que eu era o receptáculo ideal para portar a verdade. E assim eu fiz. Eu dei meu corpo pela causa e me tornei a primeira criança de Mrohosh. A conversa prossegue e fica cada vez mais bizarra, com o doutor falando coisas como trazer salvação, ser um com o grande outro e outros delírios sem sentido. Após o interrogatório, os peritos analisaram um caderno que pertencia ao doutor. Aparentemente, esse caderno mostrava como as larvas evoluem dentro de diferentes partes do corpo humano. É apresentado um relato do Sr. Donovan, apenas um cara tranquilo. Parece que o inverno chegou mais cedo do que eu esperava. E isso não era uma boa notícia para mim. O narrador entra na mercearia e percebe que algo está errado. O som do lugar desapareceu, os funcionários parecem estar sob pressão e um cliente começa a brigar sobre o preço do leite. Parece até o Brasil. Mas é aí que o horror psicológico brilha, fazendo com que a gente sinta aquela pitada de desconforto. Ryan, o caixa do mercado, parecia ansioso lidando com as constantes reclamações sobre os preços abusivos, especialmente do idiota do Don Wasser. Enquanto isso, o narrador observava tudo, refletindo sobre os desafios de sua própria vida e tentando encorajar Ryan a confrontar os clientes ruins. Apesar de um breve sorriso de gratidão, o jovem parecia carregado por algo maior.
O desconforto se torna evidente quando Ryan é visto pálido, cansado e desleixado. Ele alega ser apenas uma alergia, mas sua voz estranha e os comportamentos incomuns revelam algo muito mais grave. O narrador, inquieto, pensa em chamar ajuda médica, mas hesita, um peso que logo viraria culpa. A tensão aumenta quando o mercado é cercado por policiais após uma tragédia. O corpo de Ryan é encontrado sem vida dentro da loja. Lá fora, Don Wesser é visto seminu, coberto de sangue e com pedaços de vidro cravados em seu rosto. De forma grotesca, sua cabeça explode, revelando um par de asas marrons que se desdobram de seu corpo desfigurado. Em meio ao horror, uma mariposa colossal, maior que ele próprio, emerge e alça voo, desaparecendo na escuridão noturna. E é claro, não podemos nos esquecer das dangués. Enquanto no hemisfério norte o Natal é sinônimo de neve e lareiras, no deserto do Chile e do Peru, as festividades tomam um tom completamente diferente. Com o calor extremo do deserto, criaturas insetoides conhecidas localmente como dangués invadem as vilas, transformando o Natal em um campo de batalha. Esses insetos, inicialmente inofensivos, depositam ovos nos telhados, gerando uma infestação que rapidamente sai de controle. Para vocês terem noção, na véspera de Natal é comum que os adultos tranquem as crianças em casa enquanto saem em grupos para caçar as dangués. Apesar de nunca atacarem os humanos, ninguém está contente com a presença delas. E sinceramente eu também não estaria. Os moradores até recorrem ao uso de pesticidas e outras técnicas. Mas as coisas ficam tão graves que isso leva ao colapso de casas e até ao abandono de cidades inteiras. Com isso, cientistas e ambientalistas organizam expedições às montanhas próximas. Dentro das cavernas encontram um novo bioma e seres que podem estar relacionados com as dangués. Essas criaturas bioluminescentes possuem um potencial que ainda não foi explorado, então fica só como uma curiosidade mesmo. Contudo, a falta de financiamento impede estudos mais aprofundados. Quem diria que o maior inimigo deles seria um inseto gigante e não a CLT? E acaba esse episódio. Isso é tudo. Por enquanto. Porque o que acabamos de presenciar foi apenas a primeira temporada. Peço humildemente que compartilhem esse humilde vídeo. Foi o primeiro que eu fiz e deu muito trabalho. Deixem nos comentários aqui embaixo teorias, sugestões de vídeo e deem likes. Por favor, eu tive que fazer tudo isso no celular. Assim, eu posso ver que vocês realmente gostaram do conteúdo e trago parte 2.